Oi pessoal, tudo bem? Professor Lucas falando aqui com vocês. Tô gravando esse vídeo para vocês para estar explicando um pouco aí do conteúdo que eu passei para vocês pelo WhatsApp, aqueles PDFs, né, a respeito de dilatação térmica. Muitos de vocês falaram comigo que estavam com dificuldade de entender esse conteúdo só lendo ali o PDF e tal. Então eu resolvi estar gravando aqui para vocês esse vídeo. Vou tentar fazer com que ele não fique muito grande, tentar fazer no máximo uns 20 minutos aqui para a gente não se cansar muito. Então vamos lá. Então hoje eu vou estar explicando a matéria para vocês e corrigindo os exercícios também que eu passei, aquelas 3 questões teóricas a respeito da dilatação térmica. Antes da gente começar a falar sobre dilatação térmica, é importante que a gente relembre um pouquinho que eu passei para vocês lá na primeira aula do bimestre sobre os conceitos de temperatura e de calor. Beleza? Vocês vão lembrar que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, então quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a temperatura delas, né? E que calor é a energia térmica, né? que flui de um corpo para o outro, né? Quando a gente tem uma diferença de temperatura entre eles. Acho que vocês vão lembrar disso daí. Então, basicamente, se eu colocar esse exemplo aqui para vocês, esse corpo vermelho está quente, né? E o corpo azul está frio. O que vai determinar essa ideia de quente e frio? Isso são sensações, eu já expliquei para vocês, mas uma coisa que a gente pode concluir, sem dúvida nenhuma, é que o corpo que está quente tem uma temperatura maior do que o corpo que está frio. Então, sempre que isso acontecer, que a gente tiver essa diferença de temperatura, o calor vai fluir espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, no caso do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então o calor flui dessa maneira, uma energia térmica que a gente chama, né? A finalidade disso é que haja o equilíbrio térmico. O que vai ser o equilíbrio térmico? É que eles obtenham a mesma temperatura no final dessa transferência de energia. Então basicamente aqui, ó, o corpo quente vai estar com a temperatura maior do que o corpo frio, cede energia para ele, quando eles tiverem a mesma temperatura, essa energia cessa. Beleza? Então, essa era a primeira coisa que a gente tinha que relembrar, lá das nossas primeiras aulas. Continuando aqui o nosso conceito, para falar sobre dilatação térmica, uma definição que a gente pode dizer, que é a que está no documento que eu mandei para vocês, no arquivo, diz o seguinte, que dilatação térmica é o fenômeno observado quando um corpo tem suas dimensões alteradas devido a uma variação de temperatura, né? E aí, para vocês estarem entendendo basicamente como que isso funciona, eu vou estar citando para vocês um exemplo aí. Basicamente, o que acontece? O nosso corpo ele é formado por pequenas partículas, moléculas, vamos pensar assim dessa maneira. Imagina aqui ó, que cada bonequinho desse aí que eu coloquei para vocês seja uma molécula. Então a gente tem aí 6 moléculas, beleza? Imagine que, no caso, cada bonequinho desse é uma pessoa sendo uma molécula. Então pensa nessas 6 pessoas como moléculas. Se a gente tiver basicamente um dia em que a temperatura esteja baixa, vamos pensar dessa maneira, a tendência é eles ficarem exatamente como eles estão, aqui, juntos. Só que vocês vão concordar comigo que se essa temperatura aumentar, imagina um dia quente, provavelmente eles não vão conseguir ficar mais juntos, então eles vão se afastar. Então percebe que aqui embaixo eu também tenho 6 bonequinhos, mas o espaço que eles vão estar ocupando é bem maior, né? E pensando em temperatura como grau de agitação molecular, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quando a temperatura é pequena, as partículas, né, vão se agitar pouco, então elas precisam de pouco espaço. Quando a temperatura aumenta, elas vão se agitar mais, então elas vão precisar de mais espaço para estar se movimentando. Então é por isso que as dimensões vão estar aumentando. Vai parecer um pouco estranho o que eu vou dizer para vocês, mas basicamente para vocês entenderem sobre dilatação, vocês podem pensar da seguinte maneira, que se aumentar a temperatura, se esquentar, o corpo vai crescer, né? E se resfriar, no caso, se a temperatura diminuir, esse corpo também vai diminuir, vai encolher, pensar dessa maneira, né? Como eu disse para vocês, soa um pouco estranho o que eu falei, mas vocês vão me entender. Vamos dar prosseguimento aqui para a nossa aula. Então, continuando aqui, alguns exemplos que a gente tem no dia a dia sobre dilatação térmica. Não sei se vocês já observaram os trilhos de uma estrada de ferro, no caso os trilhos do trem. Basicamente, aqui a gente tem aqui alguns exemplos de trilho, né, de uma ferrovia. Vamos pensar assim. Ela é formada por várias
barras, né, vários trilhos, né, ao longo de toda a extensão dela. E entre esses trilhos, vocês vão perceber aqui, ó, aqui e aqui, a gente tem o que a gente chama de junta de dilatação, que é exatamente esse espaçozinho que tem entre um e outro. A ideia dessa junta de dilatação é o seguinte: imagine que essas duas barras estão indo uma de encontro para a outra e elas começam a dilatar, começam a crescer. Poderia acontecer um fenômeno parecido com esse aqui, delas entortarem devido a essa dilatação, pelo fato deles não terem um espaço para estar dilatando. Elas iam confrontar uma com a outra, uma ia forçar a outra, vamos pensar dessa maneira, e aí poderia acontecer exatamente esse entortamento como eu mostrei para vocês. Então, voltando aqui na imagem, para que isso não aconteça, a gente tem aqui essa junta de dilatação. Seria o espaço para que esse corpo pudesse crescer. Vamos pensar dessa maneira. Tá? Um outro exemplo que a gente tem também do dia a dia são aqueles espaçozinhos entre a cerâmica. Vocês já devem ter observado que entre as cerâmicas a gente tem aquele espaçozinho que muitas pessoas chamam de rejunte. É onde vai o rejunte ali entre as cerâmicas. A ideia também dele é que ele sirva como um espaço para que as cerâmicas dilatem. Porque senão a gente pode ter um fenômeno parecido com esse aqui, ó, né? Das cerâmicas crescerem uma de encontro com a outra e aí acontecer esse estufamento, né? Pode danificar, na verdade, o piso devido a essa dilatação. Então, mais um exemplo. A gente tem vários outros exemplos, como os postes de luz também, que eu acabei não colocando no slide, mas se vocês forem perceber entre um poste e o outro, né, principalmente quando as distâncias são longas, vocês vão perceber que tem uma barriga entre que os fios, né, estão em formato de meio ondulado, meio curvado, tem mais fio do que deveria, vamos pensar dessa maneira, ele não é esticado. Né? A ideia disso é porque se ele fosse totalmente esticado, em um dia frio ele diminuiria de tamanho, então puxaria um poste contra o outro, então poderia acontecer algum problema nesse sentido. Tá? Então acho que já ficou um pouco claro para vocês, basicamente os exemplos. Vamos seguir aqui com a nossa aula. A dilatação térmica ela pode ocorrer de três formas distintas. A gente vai chamar de linear, superficial e volumétrica. Beleza? A forma com que ela vai acontecer vai depender basicamente do corpo que está dilatando. Então, dependendo do corpo, a gente pode ter uma dilatação linear, superficial e volumétrica. E eu vou estar explicando para vocês como que funciona cada um desse tipo de dilatação. Primeiro, vamos falar sobre dilatação linear. Né? Dilatação linear ela acontece quando a gente tem um corpo em que uma dimensão vai dilatar muito mais do que as outras. Por que isso acontece? Basicamente, é porque uma dimensão dele é bem maior do que as outras. Um exemplo que a gente tem é uma barra de metal, como está aparecendo aí para vocês. Se vocês observarem, a espessura dela, aqui, né, esse quadradinho aqui, é muito menor do que o comprimento dela. Imagina que essa barra tenha, sei lá, 20 metros. Vocês vão concordar comigo que esses 20 metros são muito maiores do que essa espessura aqui dela, né? Do que a grossura dela, vamos pensar dessa maneira. Então, quando esse objeto dilatar, essa dilatação vai ser muito mais visível só no comprimento dele, né? Então, esquematicamente, o que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que a gente tem uma situação inicial, uma barra aqui com um comprimento L0. L0, L vai representar comprimento para a gente e 0 vai representar inicial. Então, estou falando que essa barra tem um comprimento inicial. Há uma temperatura inicial. Esse T maiúsculo representa a temperatura. Então, aqui, uma temperatura inicial, ele está a um certo comprimento. Se essa temperatura aumentar, no caso, se eu tiver uma temperatura T posteriormente maior do que a temperatura inicial, obrigatoriamente eu vou ter um comprimento L maior do que o comprimento inicial. O que aconteceu? Essa minha barra aumentou de tamanho, então ocorreu uma variação no tamanho dele. Essa variação de tamanho a gente vai chamar de ΔL e mais para frente a gente vai conseguir calcular o quanto que ele vale. No caso, o ΔL é o tanto que dilatou o comprimento da barra. Beleza? Então, vamos lá partir para o próximo. O próximo que a gente tem, dilatação térmica superficial. Dilatação térmica superficial vai acontecer quando duas dimensões do corpo dilatar bem mais do que a terceira dimensão. Um exemplo que a gente tem isso é uma folha de metal ou uma folha de papel. Se vocês perceberem aqui, eu tenho várias folhas de um metal. Se você pegar uma folha só de papel, por exemplo, você vai perceber que a largura, né, e a altura dela são bem maiores do que a espessura. No caso, ela é bem fina, vamos pensar dessa maneira. Então, quando um objeto desse tipo dilatar, a gente vai perceber a dilatação na área dela, a superfície dela vai aumentar. Então, a gente diz que aconteceu uma dilatação superficial.
Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte, ó, imagina que há uma temperatura inicial T0, eu tenho uma área inicial, A0, aqui, eu vou representar com A aqui pra gente. E essa temperatura aumentou, né, como a gente tem aqui no outro exemplo. O que vai acontecer? Essa área também vai aumentar. Houve uma variação na área. Essa variação na área a gente vai representar com um ΔA. Em física, sempre que aparecer o delta, aquele triângulozinho lá para vocês, vocês vão entender que ocorreu uma dilatação. Beleza? Então vai ter uma dilatação da área, um aumento na área, uma variação na área desse objeto, na superfície dele. Vamos pensar dessa maneira. Então essa é a dilatação superficial. Para finalizar, vamos falar sobre dilatação térmica volumétrica. Tá? Tá com um errinho aqui no slide, eu vou arrumar aqui para vocês para a gente não ter problema. Então vou colocar aqui a dilatação térmica volumétrica para eu não precisar editar o vídeo depois. Então aqui, ó, dilatação volumétrica. Vamos voltar lá de onde a gente estava. Então aqui, ó, dilatação térmica volumétrica. Ela vai acontecer quando todas as dimensões dilatarem, né? Quando a dilatação for possível de ser vista em todas as dilatações. Isso vai acontecer quando a gente tiver objetos que as três dimensões são compatíveis, tem a mesma ordem de grandeza. Pode ser um cubo, um paralelepípedo, uma esfera, um cilindro. Coloquei para vocês aí um exemplo de um cubo. No caso, aquele cubo mágico é um cofre, na verdade, com as imagens de um cubo mágico aí para vocês estarem percebendo que esse é um objeto em que a dilatação dele vai ser possível de ser vista em todas as dimensões. Quais são as dimensões? A gente tem aqui, ó, a altura, né, a largura dele e a profundidade, né? Ou, se a gente preferir aqui, ó, a altura, largura e profundidade. Então imagine que eu tenho aqui um volume inicial, né, desse objeto aqui, desse cubo que eu coloquei aqui para vocês na imagem, a uma temperatura inicial. Quando essa temperatura aumentar, basicamente o que vai acontecer? O volume dele também vai aumentar, né? Então vai ter uma variação de volume, beleza? Então essa é a dilatação que a gente chama de volumétrica, beleza? Então só relembrando para vocês, dilatação linear, uma dimensão varia mais do que as outras, acontece geralmente em barras de ferro, barra de metal, vamos pensar dessa maneira. Dilatação superficial, duas dimensões dilatam mais do que as outras, no caso acontece basicamente em folhas, né? Se a gente pensar em objetos que tenham pequena espessura, então que tem uma área predominante em relação à espessura, então a gente pode ter uma folha de papel, uma folha de metal, uma chapa metálica, todos vão acontecer isso. E a dilatação térmica volumétrica vai acontecer em todas as três dimensões. No caso, todas as três medidas do corpo vão dilatar, né? Vão ser possíveis de gente perceber essa dilatação. Então, a gente pode ver isso em um cubo, um paralelepípedo, uma esfera, em todos os objetos que a gente pode chamar de objetos 3D, de três dimensões. Beleza? Então, era isso. Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é sobre a propriedade que os materiais têm de crescer. Basicamente, os metais, eles possuem uma capacidade de dilatar maior do que os outros materiais. E como vocês podem observar nessa tabela, cada material tem uma capacidade diferente de estar dilatando. A gente vai chamar isso de coeficiente linear, né? Coeficiente de dilatação linear, e vai representar isso com a letra grega alfa, que está aqui para vocês. Então vocês podem perceber que a gente tem aqui o aço, alumínio, chumbo, cobre, ferro, concreto, latão, ouro, prata, vidro comum, outro tipo de vidro aqui, e o zinco. Vocês podem pegar, por exemplo, aqui o vidro, que é 0,9, e comparar com qualquer metal, aço, alumínio, chumbo, zinco, que vocês vão perceber que sempre os metais vão ter coeficiente de dilatação maior. O que significa isso? Que quanto maior esse coeficiente de dilatação, mais eles vão dilatar. Na verdade, eles precisam de menos variação de temperatura. Então pense da seguinte maneira. Digamos que eu tenha um objeto de vidro e um objeto de zinco, e os dois sofram a mesma variação de temperatura. Obrigatoriamente, a gente entende que a proporção da dilatação do objeto de zinco vai ser maior do que do objeto de vidro, devido ao coeficiente dele ser maior também, devido a ele ter essa facilidade de dilatar. Beleza? Então, essa imagem vocês têm no arquivo que eu mandei para vocês, então eu vou estar passando aqui. Falar um pouco sobre as equações, embora o objetivo agora não seja fazer cálculo, seja que vocês entendam o processo, como que isso acontece. Então, as equações da dilatação são basicamente essas equações aqui, ó. A gente tem a equação linear, vai ser ΔL. ΔL é o quê? É variação do comprimento. Então, o tanto que o comprimento vai dilatar, que ele vai aumentar,
vai depender do comprimento inicial, que é o L0, vezes o alfa, que é o coeficiente linear de dilatação linear do objeto que a gente está falando, vezes esse ΔT, que é o quê? A variação de temperatura. Você vai pegar a temperatura final menos a inicial, o valor que der isso, por exemplo, se o corpo estava com a temperatura 20 graus Celsius e aumentou para 50 graus Celsius, você faz 50 menos 20 dá 30. Essa é a variação de temperatura que você vai colocar na fórmula. Então, você vai estar calculando aí o quanto que o objeto variou. E aí o comprimento final dele vai ser o L0 mais esse tanto que ele variou. Digamos que ele tinha 50 metros e variou 1 metro. O comprimento final dele vai ser 50 mais 1, 51. Próximo que a gente tem a variação é a equação da dilatação superficial. Ela vai ser ΔA, no caso variação da área, é igual a zero, área inicial vezes beta vezes ΔT. Esse beta, ele é o quê? Ele é o coeficiente de dilatação superficial. Basicamente, ele é 2 vezes o alfa. Por que ele é 2 vezes o alfa? Porque a gente está tendo aqui agora uma dilatação linear em 2 direções. A gente dilata na altura e na largura também desse objeto. Então, como eu tinha dito antes para vocês, o linear a gente está falando de uma dimensão, superficial a gente está falando de 2. Então, a gente multiplica por 2 esse nosso coeficiente linear. Então, por isso que eu mostrei para vocês só a tabela dos coeficientes lineares, né? Que é aquela tabela que está aqui antes para vocês. Se vocês quiserem saber o superficial de cada um deles, é só multiplicar cada um desses valores por 2. Por exemplo, aqui o do aço, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Ficaria 2,2 vezes 10 a menos 5, o coeficiente de dilatação superficial. Tá? E por fim, vamos falar sobre o coeficiente de dilatação volumétrica, que ele é ΔV. Né? Na verdade, a equação da dilatação volumétrica, ele vai ser ΔV igual a V0 vezes gama, que é essa letrinha grega aqui, vezes ΔT. Né? ΔT, variação de temperatura, V0, volume inicial, ΔV, variação de volume, e a letrinha grega gama, que vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica. E ele é 3α. Tá? E aí é importante essa informação para vocês, eu vou até circular aqui, porque no documento que eu mandei para vocês nas aulas anteriores, eu acabei colocando que ele era 2α. Tá? Então, corrijam aí no caderno de vocês, coloquem aí que é 3α. Beleza? Não esqueçam. Por que é 3α? Porque as 3 dimensões vão estar dilatando. Então, a gente tem uma dilatação linear em 3 dimensões aí, que seria a dilatação volumétrica. Então, basicamente, a gente tem aí todas as nossas equações. Posteriormente, a gente vai estar trabalhando um pouco mais sobre essas equações, e aí eu me aprofundo um pouco mais nelas. Beleza? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Agora é o momento em que a gente vai fazer a correção daqueles exercícios que eu passei para vocês. Basicamente, foram 3 questões que eu estive passando para vocês, a gente vai fazer a correção delas agora. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguiu abrir o frasco de palmito, que tem tampa metálica. Porém, lembrando-se de suas aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorreu por quê? Então a gente tem as opções aí. Pessoal, se a gente for analisar essa situação, a gente tem um vidro de palmito, ele um frasco, né, de palmito, na verdade, ele é feito de vidro e a sua tampa é de metal. Né? Então, quando a dona de casa teve dificuldade em abrir isso aí, e no caso colocou ele em água quente, deixou por algum tempo ele em água quente, o que aconteceu? Aumentou a temperatura. Então, tanto o vidro quanto a tampa dilataram. Nesse caso, como eu mostrei para vocês na tabela anterior, o metal, né, que constitui a tampa do frasco, com certeza vai dilatar mais do que o vidro. Então, isso vai fazer com que haja um afrouxamento, vamos pensar dessa maneira, nessa tampa. Então, vai ficar mais fácil da gente estar abrindo isso daí. Então, a nossa opção correta seria a opção D. O coeficiente de dilatação do metal é maior do que o do vidro. Por esse motivo, ele dilata mais. E aí, a gente tem isso aí acontecendo. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo para vocês estarem observando. Então, imagina que a gente tem um vidro de palmito, a tampa é de metal. Na hora em que os dois esquentarem, tiverem a mesma variação de temperatura, essa parte aqui, ó, vai aumentar. Então, a gente tem uma facilidade para estar abrindo aí esse frasco de palmito. Entendido, pessoal? Então, só voltando aqui para vocês, letra D é a resposta correta da questão 1. Vamos, então, para a questão 2. Uma chapa metálica com um furo central de diâmetro D é aquecida dentro de um forno. Com o aumento da temperatura, podemos afirmar, né? O que a gente pode afirmar? O furo permanece constante, a chapa aumenta a sua dimensão, o furo diminui enquanto a chapa aumenta a sua dimensão, tanto a chapa quanto o furo permanecem com as mesmas dimensões,
tanto o furo quanto a chapa aumentam as suas dimensões. O furo diminui enquanto a dimensão da chapa permanece constante. Pessoal, o grande problema dessa questão aqui, que vai dilatar, que a chapa vai dilatar, a gente sabe. O que acontece é que muita gente tende a imaginar que essa dilatação vai acontecer ali no furo também e esse furo vai diminuir. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. A resposta é a resposta D, né? Tanto o furo quanto a chapa aumentam suas dimensões, mas vamos imaginar aqui a seguinte situação. Aqui a gente tem a nossa chapa com esse furo aqui no meio. Muita gente tende a acreditar que a chapa vai aumentar de tamanho, né? E que aí o furo vai fazer o quê? Ele vai encolher, porque essa parte aqui vai dilatar também. Só que essa dilatação vai ocorrendo de dentro para fora, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa mesma imagem aqui com vocês e só aumentei o tamanho dela. Olha o que aconteceu. Vocês percebem que a chapa aumentou e aqui, ó, o furo também aumentou. Então, tá provado aí para vocês que realmente o que acontece, né? A opção correta é a letra D aí pra gente. Mais uma vez, letra D. Então, vamos passar para a última questão e finalizar aqui a nossa aula. As deformações geralmente encontradas nos trilhos de trem podem ser explicadas por meio do quê? Isso aqui a gente consegue responder com o primeiro exemplo que eu dei para vocês da aula, né? Se vocês forem observar, não é desequilíbrio entre as forças, como diz a letra A, não é reação química, como diz a letra B. Letra C fala que é dilatação térmica. É exatamente isso que a gente viu, que se não tiver aquelas juntas de dilatação, vai acontecer essa deformação, eles vão entortar, digamos assim, como a gente pôde observar em uma das imagens que eu coloquei lá para vocês, né? E então a resposta é a letra C aí pra gente, conforme eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Então, pessoal, o que tinha para falar para vocês era isso, né? Então a gente finaliza a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. E qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo, né? Pode estar me procurando no privado para a gente estar tirando essas dúvidas aí. Ok? Então, é isso.